Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e meus amigos, finalmente o Santa Cruz reencontrou o caminho das vitórias. Estou aqui para falar da última rodada da fase de grupos da Série D. Santa Cruz venceu o 13 por 3-0, deu certa tranquilidade à sua torcida, fez um jogo bom, mesmo sendo um jogo com muitas características diferentes do que a gente esperava, mas o que importa é a vitória. O Santa Cruz venceu, o Santa Cruz se classificou em segundo lugar e vai conseguir definir o mata-mata em casa, que era o mais importante para esse momento. Então vamos lá, vamos falar do jogo e depois a gente fala um pouquinho do que a gente espera para o mata-mata. Bem, conforme eu tinha previsto lá no pré-jogo, o Santa Cruz veio a campo com escalação bem modificada por conta do risco de receber cartões amarelos. Lá no pré-jogo eu até fui um pouco mais conservador e deixei o trio de ataque, porque eu sabia que era a maior dificuldade do Santa Cruz fazer gols, mas Marcelo Cabo foi mais incisivo e trocou todo mundo que tinha cartão amarelo, inclusive deixou fora do banco. Eu achei um exagero, mas guarda essa informação. O Santa Cruz, ele veio a campo com a mudança no gol, Rock Kennedy, Yuri Ferraz, Eurico William Alves e Natan na lateral esquerda. No meio campo a gente teve Gabriel Galhardo, Pedro Favela, que entrou na vaga de Balotelli, e William Júnior. No ataque, as duas pontas modificadas, João Pedro na direita, Renato na esquerda e Thiago Galhardo como 9. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu fui hoje para o estádio acreditando que o Santa Cruz poderia classificar em primeiro, tá? Eu confiava muito no tropeço do Central, que acabou acontecendo. Eu confiava muito que o América ia vencer o Horizonte por poucos gols de diferença. Eu achei que ia vencer por um só, acabou vencendo por dois. E eu que o Santa Cruz conseguiria fazer pelo menos um 4-0 no 13. Assim, eu tava com a confiança, não sei de onde eu tirei essa confiança, mas eu estava confiando que o resultado ia acontecer. E foi por pouco ali, foi por um 3, mesmo assim o 4-0 não serviria, mas o importante foi vencer, ainda mais com tantas modificações no time titular. Falando um pouquinho do jogo, vale ressaltar que o Santa Cruz teve alguma dificuldade no começo do jogo, e eu acho até natural. Foram muitas mudanças, muitos jogadores novos, mas assim, o adversário era muito frágil. Mas surpreendeu também a postura do 13. O 13 normalmente deveria vir sem responsabilidade, é que ele joga e deixa jogar, mas não, o que a gente viu na postura do 13 no início do jogo foi um time que, assim, até certo ponto se defendeu muito, juntou muito suas linhas, estava fazendo uma linha de 5 na defesa. Então, assim, para um time sem responsabilidade, era um time que estava apostando muito em barrar o Santa Cruz, em brecar o Santa Cruz, em dificultar o jogo do Santa Cruz. Mas ok, estratégia do 13, o Santa Cruz tentou, né, furar esse bloqueio, né, as peças ali se organizando aos poucos, né, eu acho que faltou muita infiltração dos pontas. Renato é um cara que tá com um físico um pouco mais limitado. João Pedro não é um ponta de fato, então faltou muito ataque às pontas para dar um desafogo, né? O Santa Cruz estava jogando muito pelo meio, na verdade jogando não, o Santa Cruz estava tentando jogar pelo meio e aí infelizmente esbarrava nos setores muito congestionados. E no início o Santa Cruz estava um pouco nervoso e estava errando bastante. Eu posso falar de duas ou três peças assim que no começo do jogo estavam muito mal e depois do primeiro gol melhoraram muito. Mas vamos com calma. No início do jogo, os construtores do Santa Cruz, quem tentava criar jogadas, quem quebrava as linhas, era principalmente Gabriel Galhardo, ali como primeiro volante, vindo buscar a bola e tentando quebrar a linha, tentando girar o jogo, e o William Alves, que hoje fez uma partidaça, tá? Eu acho que ele calou muito a boca de quem diz que ele é ruim na saída, que ele é agoniado para tocar a bola. Hoje jogou de cabeça erguida o jogo inteiro, não errou passes, quebrou muito as linhas de passe, tava sempre conectando a bola direto com o William Júnior. Então, assim, foi um jogo de manual de William Alves. E vou dar um spoiler aqui: pra mim tem que ser titular daqui pro final da Série D, tá? Daqui no mata-mata, o Santa Cruz vai precisar muito de um jogador mais seguro. Matheus Vinícius não é um mau zagueiro, mas ele falha muito durante o jogo, ele oscila durante os jogos e o William Alves entrega uma consistência maior. Mas falando aí do jogo, o Santa Cruz teve muita dificuldade até o momento do primeiro gol, né? Não conseguiu conectar passes. Acho que João Pedro um pouco ansioso errando passes. O próprio William Júnior não estava conseguindo dar sequência nesse espaço que ele estava recebendo de William Alves. E aí eu vou focar numa figura que mudou completamente no pós-gol, que foi Natan, lateral esquerdo. Até o momento do gol, que sai de um cruzamento dele, tava errando passe, tava muito tímido, não avançava muito, não tava sendo combativo. Ele tava fazendo um jogo horroroso, né? E aí o Santa Cruz faz uma jogada ali pelo lado esquerdo, uma boa tabela, a bola acaba sobrando para ele ali.
e aí ele faz o que nenhum lateral do Santa Cruz consegue fazer no ano, que é um cruzamento de manual. Curva na bola, cruzamento muito bem feito, a bola na marca do pênalti, com altura, com velocidade. E Renato, que 2 minutos antes tinha recebido um cartão amarelo por um lance bobo na lateral do campo, entra como uma flecha na pequena área, cabeceia com força pro chão, como tem que fazer, cabeçada de manual, assim. Muitos atacantes não conseguem cabecear a bola com tamanha felicidade, que foi o que Renato fez. Mas enfim, fez o gol 1-0, o Santa Cruz tira um peso ali das costas que foi abrir o placar, e aí a tendência é que o time deslanchasse. E aí, meus amigos, nosso queridíssimo Renato, né, que fez o gol, foi comemorar subindo as escadas e indo de encontro à torcida. Eu acho que é uma regra muito idiota de você punir o jogador por uma comemoração, mas está na regra. Então ele subiu ali, foi ali pro meio da torcida, voltou, tentou se esconder, mas lembra lá no começo que eu disse pra você guardar a informação, que eu acho que Cabo foi muito conservador. Eu acho que ele não subestimou a burrice do jogador que joga uma divisão inferior do futebol brasileiro, uma série C e uma série D. Na minha cabeça eu pensava, não é possível que esses caras vão entrar mesmo sendo atacante e não vão ter cuidado de tomar cartão. Cabo não precisou me provar que ele estava certo, porque a burrice do jogador de série D, ela tá sempre aflorada. Então, eu tenho quase certeza que se algum dos jogadores tivesse entrado, teria levado o cartão e ficado de fora. E assim, Renato já é um cara experiente, ele não é um cara muito novo, então ele deveria saber e acabou sendo expulso. E acabou prejudicando muito o time, principalmente lá no segundo tempo. Santa Cruz faz um gol com 25 minutos ali e já fica com um a menos. Então não teve um torcedor que não ficou reticente de, meu Deus, a gente vai ter dificuldade contra um 13 completamente desmobilizado, um 13 completamente sem pretensões no campeonato, mas a gente pode sofrer aqui contra esse time, já que a gente vai estar com um a menos muito cedo, né? Cabo resolveu não fazer nenhuma alteração, era um atacante, né? Era um jogador que estava pela ponta esquerda. E aí, meus amigos, contra todos e quaisquer prognósticos, o Santa Cruz melhorou com a ausência de Renato, né? Quem sabe ele estava talvez atrapalhando. Brincadeira, obviamente que não, né? O cara fez um gol, mas o Santa Cruz, a verdade é que o Santa Cruz tirou o peso de fazer o gol e melhorou no jogo, né? Mesmo com um a menos, o Santa Cruz passou a dominar o 13, o que não vinha acontecendo antes do gol, né? Tava um jogo ali meio igual, por mais que o Santa tentasse. Então, assim, sendo muito sincero, foi surpreendente o Santa Cruz, o jogo que o Santa Cruz começou a fazer com -1. Então, o Santa Cruz foi mais incisivo, foi tendo velocidade nos contra-ataques, começou a errar menos passes. Um jogador que fez partidas muito ruins anteriormente, que é o Pedro Favela, fez um jogo bem ok, tava fazendo um jogo bem ok, tava marcando, tava desarmando, tava conectando passes. E o Gabriel Galhardo, eu acho que ele fez um jogo enquanto ele aguentou, um jogo de manual. Quase fez um gol ali do meio campo, jogando a bola ali, um vacilo das defesas do 3. Ele chutou antes do meio campo, na verdade, o goleiro colocou ali para escanteio. E no escanteio dessa bola, meu Deus do céu, o Santa Cruz fez um gol de bola parada e acreditem se quiser, parecia uma jogada ensaiada. Cruzamento bem feito ali por William Júnior no primeiro pau. Eurico tava junto ali com o Yuri Ferraz. Yuri Ferraz faz um bloqueio no marcador. Eurico antecipa, faz um gol de cabeça, 2-0. E saiu o gol de bola parada, né? Gol de zagueiro. 2-0 deu uma tranquilidade pro Santa Cruz. E o Santa Cruz termina o primeiro tempo ainda em cima do 13. O que era ótimo naquele momento, porque o América de Natal já tinha feito 1-0 no Horizonte. O Santa Cruz precisava fazer mais 2 gols, né? Ou seja, o 4-0 para ser líder do grupo, já que o Central estava empatando com o Ferroviária. Bem, final do primeiro tempo 2-0, o jogo controlado, e o Santa volta para o segundo tempo, ainda sem mudanças, e logo no comecinho do segundo tempo faz o 3-0, tá? O Santa Cruz consegue fazer um gol de novo ali de um resultado de uma bola parada, uma falha muito grande ali da zaga do 13, mas o Santa Cruz não tem nada a ver com isso, e o William Alves faz o terceiro gol, então deu uma tranquilidade ainda maior, e assim, até então Santa Cruz poderia ir atrás de mais gols para tentar a primeira colocação do grupo. O América de Natal já tinha feito 2-0, então Santa Cruz teria que fazer mais 2 gols para fazer 5-0 e superar o América no saldo. Mas só que aí a expulsão do Renato fez a diferença, tá? O Santa Cruz não ficou jogando mal, mas correu muito no primeiro tempo com um jogador a menos. Começou o segundo tempo correndo com um jogador a menos. E aí foi a limitação. O Kennedy ainda fez umas boas defesas ali em lances do 13. O Santa Cruz cansou, tá? Os jogadores reservas a gente sabe que não estão acostumados a jogar 90 minutos com regularidade, então sentiram o jogo. Cabo fez algumas alterações ali para oxigenar o time, tirou Galhardo, tirou os dois Galhardos, na verdade, colocou Pedro Henrique.
colocou o Jonatas Paulista, depois colocou o zagueiro Iago, que ainda, pelo que eu me lembro, não tinha jogado ainda na Série D. Entrou o zagueiro Iago, entrou até bem, inclusive. E eu acho que o Santa Cruz foi bem, né? Com o Natan tendo muito destaque ali no final do primeiro tempo e começo do segundo. Foi um jogador que teve um ponto de virada muito grande depois do gol. Então, eu acho que o Santa Cruz fez o que poderia. Os 3-0 ficou de bom tamanho. Eu acho que se a gente tivesse com 11 contra 11, a gente poderia ter buscado a primeira colocação do grupo. Mas é isso. O importante foi voltar a vencer, voltar a ter confiança. E agora, meus amigos, é olho no mata-mata. Análises individuais. Vou escolher aqui os 3 melhores em campo e não vou ranqueá-los, tá? Vou deixar para vocês dizerem aí nos comentários. Rock Kennedy, eu acho que foi bem seguro, não teve sustos, fez boas defesas e, pelo amor de Deus, conquistou a vaga de titular. William Alves, outro cara que precisa ser titular, fez uma partidaça hoje, fez gol, foi bem por baixo, bem por cima. O gramado não ajudou, mas ele estava sempre bem seguro ali nas jogadas. E a gente sabe que o 13 é um time deficitário, né? Um time ruim, mas eu acho que ele fez uma partidaça e é outro que para mim precisa ser titular. E Natan, que teve um ponto de virada enorme depois do gol. Ele era um dos piores em campo até o gol e depois do gol deslanchou completamente. Foi, eu acho que possivelmente o melhor em campo. Ganhou todas as disputas ali pela frente, se mostrou um jogador muito forte fisicamente. Assim, ele finalmente estreou pelo Santa Cruz, né? Ele fez um bom jogo hoje e cativou ali sua vaga na lateral esquerda. Não tem mais Rodrigues da vida que vai tirar essa vaga. E para pior, vou citar aí, por mais que todo mundo tenha ido ali numa nota 6 e tudo mais, achei bom o jogo de Gabriel Galhardo, achei muito bom o jogo de Pedro Favela, achei muito bom o jogo de Eurico, que também fez gol. Eu vou só falar que ruim ficou Yuri Ferraz, porque realmente jogou muito abaixo, né? Todo o time estava bem, todo o time estava tentando, mas ele não teve condições, assim. Yuri Ferraz fez o jogo muito abaixo e Totti precisa voltar o quanto antes, porque Yuri Ferraz é aquele cara que compromete, meus amigos, compromete demais. E agora, Santa Cruz classificado, jogo contra o Sergipe. Eu vou colocar aqui na tela todos os chaveamentos da Série D. Eu acho que primeiro a gente precisa olhar para o adversário desse mata-mata, não ficar olhando muito lá na frente, né? Não ficar pensando muita coisa, mas eu acho que a gente precisa olhar diretamente para o Sergipe, entender o nosso adversário. Eu vou fazer um vídeo posterior destrinchando aí todos os outros confrontos, mas falando do Sergipe, eu acho que foi um bom confronto. Eu acho que até ali, até depois do final do jogo do Santa, a gente tava pegando a Juazeirense, né? Que muita gente tem medo de jogar lá no Adalto e tudo mais. Eu acho uma bobagem isso. Mas é um gramado ruim. A gente vai pegar o Sergipe, vai jogar lá no Batistão. E é um gramado muito bom. É uma capital, tem voo direto. Então, em termos de logística, em termos de gramado, em termos de condições, foi muito melhor pra gente. Eu acho que o Santa Cruz tem tudo para passar de fase. Com todo respeito ao adversário aí, mas o Santa Cruz tem um time muito mais forte e eu espero que os titulares que voltem joguem nesse ritmo que os reservas hoje jogaram. A gente sabe que mata-mata é mais difícil, é outro campeonato. Então vamos aproveitar que é outro campeonato, jogar como jogou no primeiro turno, esquecer o que passou nesse segundo turno, aprender com os erros, mas tem uma postura completamente diferente, que agora é hora de separar os homens dos meninos. E não precisa dar espetáculo, não precisa jogar bem, precisa vencer os jogos e precisa passar de fase. E daqui pra frente são 6 finais de campeonato. E eu, você torcedor, precisa enxergar esses confrontos como finais, como jogos decisivos. Então, tudo que o clube precisa agora é de apoio. Acaba esse negócio de público zero, de não dar dinheiro, não sei quem. Acaba com essa bobajada e agora é foco no acesso. São 6 jogos. Vamos direcionar todas as nossas forças que o Santa Cruz precisa e sair da Série D, assim, é muito importante. Importante demais. Eu acho que não precisa ficar citando aqui. Eu acho que todo mundo que pensar 2 segundos vai entender a importância de sair dessa divisão. E se Deus quiser, ano que vem o Santa Cruz vai pra Série C. Então é isso, meus amigos. Análise entregue. Se vocês curtiram, deixa o like aqui. Se inscreve aí no canal, por favor. Comenta, compartilha esse vídeo. E do que é que vocês acharam dos adversários? Coloca aqui o que vocês acharam do Sergipe. Possivelmente na frente a gente vai ter Independência lá do Acre ou Altos também. Comenta aí o caminho, o chaveamento de Santa Cruz, o que é que vocês acharam. Vai ter outro vídeo explicando melhor toda essa questão de chaveamento. A gente vai ter um tempo até o mata-mata, mas a partir de agora é foco total em sair da Série D. Tamo junto, aquele abraço, valeu!